Eu não posso mais me casar com você. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. O resto veio em soluços, gemidos engasgados, tentativas falhas de respirar. Ele tentava falar, mas a garganta fechava. Tentava me olhar, mas os olhos fugiam, encharcados, vermelhos em pânico. Eu não entendi de cara, ninguém entenderia. As palavras saíam partidas, embaralhadas, desconexas. E o que me dava mais medo não era o que ele dizia, era o que ele não conseguia dizer. A única certeza naquela sala era o desespero dele. E isso por si só já era assustador. Eu pedi para ele respirar. Pedi calma. Pedi que me explicasse o que estava acontecendo. Fala comigo, por favor, fala comigo. Mas ele não conseguia. Sentou no chão, as costas na parede, e apenas chorava. Chorava como quem perdeu tudo, como quem se quebrou por dentro. Me aproximei devagar, sem saber se devia tocar, perguntar, esperar. Ele tremia. Repetia baixinho, sem parar. Você não merece isso. Você não merece isso. Você não merece isso. A tarde estava clara lá fora. Eu ainda segurava a bolsa, a chave da porta pendurada no dedo. E mesmo assim, parecia que alguém tinha desligado o mundo ali dentro. Tudo em volta virou ruído. O único som que existia era o da dor dele. Era como assistir alguém se afogar sem conseguir pular para salvar. Ele estava indo embora de dentro de si mesmo. E eu não sabia por quê. Depois de muito tempo, ele conseguiu soltar as palavras que doeram mais do que qualquer grito. Tinha sido demitido. Do nada. E com isso, disse que não conseguiria mais bancar o casamento. Que tudo que tínhamos planejado estava fora do alcance. Que eu não merecia dividir a vida com um homem falido, que não queria me ver abrindo mão de nada por causa dele. E, com os olhos baixos, como quem assina a própria condenação, disse que talvez o melhor fosse me deixar. Eu ouvi tudo calada. A dor dele era tão alta que não havia espaço para mais nenhum som. Eu via um homem em ruínas, tentando proteger o que restava da própria dignidade. E mesmo sem saber o que fazer ainda, eu já sabia. Eu não ia deixá-lo cair sozinho. Mas para você entender por que essa certeza nunca me abandonou, talvez eu precise voltar um pouco e te contar como tudo. Isso começou. Meu nome é Helena. Tenho 32 anos. E o homem sobre quem eu acabei de te contar, aquele que chorava dizendo que não podia mais se casar comigo, é o Lucas. Tem 34. Hoje é meu marido. Mas aquela cena não aconteceu por acaso. Ela foi resultado de tudo que vivemos até ali. E é isso que eu quero te contar agora. Como tudo começou. Antes daquele dia, nossa vida era um conto de fadas moderno. Lucas sempre foi determinado, inteligente, ambicioso. Ele conseguiu o emprego dos sonhos ainda jovem, numa multinacional do setor financeiro. Era respeitado, ganhava muito bem e tinha uma carreira sólida. Dirigia um carro que fazia os outros, homens, virarem o pescoço na rua. Morava sozinho num apartamento de frente para o mar, daqueles com janelões de vidro e pôr do sol na sala. Eu não morava oficialmente com ele, mas era como se fosse. Tinha minhas chaves, minhas roupas lá, minha escova de dentes na pia e uma paz no peito que me fazia ter certeza de que aquele era o meu lugar. A gente se conheceu numa festa de aniversário de um amigo em comum. Ele chegou atrasado, com uma camisa social meio amassada e um copo de vinho na mão. Me viu, sorriu e disse: "Esse lugar ficou muito mais interessante agora." Eu ri, achando que era só charme barato. Mas a gente passou a noite inteira conversando, ignorando o resto da festa. Quando percebi, ele já sabia meu prato favorito, meu livro de cabeceira e o nome da minha primeira cachorra. No dia seguinte, me mandou uma mensagem dizendo que tinha sido a melhor conversa da vida dele. E eu sabia que não era exagero. A partir dali, foi rápido. Primeiro os encontros, depois os finais de semana juntos. Viagens curtas, depois longas. A gente viajou para Paris no nosso primeiro ano de namoro. Depois fomos para Nova York, Buenos Aires, Fernando de Noronha. Sempre tudo do bom e do melhor. Restaurantes com espera de meses, presentes inesperados, quartos de hotel com vista de tirar o fôlego. E no meio de tudo isso, muito amor, muito toque, muito riso, muita parceria. Era fácil amar o Lucas. Ele fazia tudo parecer leve.
Mesmo quando estava cansado do trabalho, ele fazia questão de me ouvir, de me dar atenção. E eu vivia apaixonada. Era como viver dentro de um filme que não dava vontade de sair. Eu ainda fazia faculdade naquela época. Estudava de manhã, ia para a casa dele à tarde, dormia lá quase sempre. Tinha minhas próprias coisas, claro. Mas a vida que a gente levava era, de fato, uma vida compartilhada. Eu fazia parte do mundo dele, e ele fazia questão de me lembrar disso o tempo todo. Depois de 4 anos juntos, ele me pediu em casamento. Foi no terraço do nosso restaurante favorito, com vista para a cidade inteira. Não foi clichê, mas foi inesquecível. Ele olhou nos meus olhos, segurou minha mão com força e disse: "Não quero mais viver nenhum plano onde você não esteja incluída. Casa comigo?" Eu disse sim com o coração acelerado e a voz embargada. E ali a gente começou a desenhar o que seria o dia mais bonito das nossas vidas. Queríamos uma cerimônia grandiosa, mas sem exagero. Escolhemos o espaço perfeito, contratamos o melhor buffet da cidade, chamamos uma estilista famosa para desenhar meu vestido. Lucas queria que tudo fosse impecável, não por ostentação, mas porque ele dizia que eu merecia. E eu acreditava nisso. Acreditava nele, em nós. A gente fazia planos para daqui 5, 10 anos. A gente tinha até planilhas de viagem de lua de mel. Nada era incerto. Tudo parecia pronto. Tudo estava no lugar. Até que chegou aquele dia. E todo esse conto de fadas começou a se transformar em algo... Nossa, como posso dizer? Não sei. Bem, se transformou no maior aprendizado das nossas vidas. Essa é a palavra. Escuta, só. Você lembra do que eu te contei lá no começo, né? Aquele dia em que ele entrou em casa e tudo desabou? Foi ali que eu entendi que o amor não se prova nas juras bonitas, mas nas decisões difíceis. E agora eu posso te contar como foi pra mim. Não a cena. Essa você já conhece. Mas a reação. O que eu senti. O que me moveu. Na hora, eu não chorei. Nem gritei. Nem caí. Eu só fiquei em pé. O corpo tremia por dentro, mas por fora eu... parecia feita de concreto. Uma parte de mim entrou em modo de sobrevivência. Outra parte, a mais teimosa, ainda tentava segurar aquele mundo com as mãos. Aquele fim de semana foi um silêncio entrecortado de lágrimas. Ele chorava muito, mas também pedia desculpas. Dizia que entendia se eu quisesse desistir. Repetia isso. "Eu não vou julgar você se quiser ir embora, Helena. Você não merece isso." E eu, com a calma de quem ama de verdade, respondia: "Lucas, pelo amor de Deus, você perdeu o emprego, não a dignidade. Eu não sou noiva do seu cargo, sou noiva de você." Quando eu dizia isso, ele chorava ainda mais. "Nem o casamento eu vou conseguir te dar. Você sonhava com aquilo." E ali, naquela fragilidade toda, teve algo que ainda me emociona até hoje. Porque, olhando para trás, eu posso te dizer uma coisa que talvez soe estranha, mas é real. Aquele foi um dos melhores finais de semana da minha vida. Sério, eu estava assustada, perdida, tentando entender como contar para os meus pais que não ia ter mais festa. Mas entre nós dois, ali, no nosso pequeno mundo improvisado de travesseiros molhados e abraços longos, eu senti o amor mais puro que já experimentei. Sabe quando você olha para alguém totalmente quebrado e mesmo assim sente que é com ele que quer passar o resto da vida? Foi assim. Eu olhava para ele tão envergonhado, tão em pedaços e pensava: é esse homem. Seja como for, é com ele. Depois daquele fim de semana, as coisas foram acontecendo devagar. A gente ainda estava tentando entender, se acostumar com aquele novo silêncio que preenchia a casa. Ele se levantava com mais calma, ainda um pouco perdido, mas aos poucos voltando a respirar com menos culpa. E eu observava, prestava atenção em cada gesto dele, em cada tentativa de voltar para si mesmo. Com o tempo, algumas conversas começaram a mudar. Falávamos menos da festa e mais sobre o que realmente importava. Comecei a pensar no que seria possível fazer, dali em diante. Não tinha pressa, mas também não podia esperar que tudo se resolvesse sozinho. Um dia,
entrei na loja onde o vestido ainda estava, pendurado, intacto. Era um modelo exclusivo, caro, feito sob medida. Mas ali, diante dele, eu entendi que ele não representava mais o que a gente era. Pedi que o deixassem exposto à venda. Não foi um momento triste, foi só um momento de decisão, de entendimento. Aos poucos, resolvi os outros detalhes também. O buffet, os fornecedores, os contratos. Fui conversando, ajustando, encerrando. Nada de rompimentos dramáticos, só escolhas conscientes. Foi nesse mesmo ritmo que comecei a olhar outros apartamentos. Nada com a pressa de quem precisa sair, mas com o olhar de quem sabe que aquele lugar, aquele de antes, não cabia mais na nossa história. Os anúncios apareciam, eu lia, salvava alguns, deixava passar outros. Um deles me chamou a atenção. Pequeno, claro, simples, mas com uma energia boa. Fomos visitar, gostamos, e seguimos com aquilo em mente. Enquanto tudo isso acontecia, eu comecei a pensar em trabalhar. Não porque alguém me cobrava, mas porque eu sentia que era a minha vez de agir. Entreguei alguns currículos discretamente, sem grandes planos. E quando recebi a ligação de uma loja do centro, meu coração disparou. Marquei a entrevista. Fui e consegui. Era tudo novo. Chegar, sorrir, aprender, errar. Mas a cada dia, eu descobria uma força nova em mim. Uma versão da Helena que talvez nem eu soubesse que existia. E sabe o mais curioso? Apesar de tudo, eu tenho um carinho imenso por essa fase. Porque foi ali, naquele improviso, naquela coragem arrancada do nada, que a gente aprendeu a se amar de um jeito mais maduro, mais cru, mais nosso. Não tinha festa, não tinha luxo, mas tinha presença, tinha verdade. E isso até hoje me emociona. Mas sabe a parte boa de tudo isso? De ter descido alguns degraus na vida? É que você começa a enxergar as pessoas como elas realmente são. E talvez o que eu vá te dizer agora soe estranho, mas foi libertador. Porque no silêncio que veio, depois da queda, eu vi muita coisa com mais clareza. Parece que quando você desce de nível social, você é obrigado a trocar também as amizades. Mas esse foi só mais um aprendizado. Talvez o melhor. No começo, a gente até tentava relevar. Achava que os convites estavam escassos por distração, que as mensagens tinham se perdido, que a ausência era falta de tempo. A gente criava desculpas bonitas para não encarar a realidade. Mas a verdade é que a gente tinha deixado de ser interessante. Deixamos de ser o casal dos jantares caros, das reservas nos fins de semana, das roupas que todo mundo comentava. Éramos ainda os mesmos, mas sem o brilho que tanto atraía. E por incrível que pareça, foi justamente aí que começamos a enxergar com clareza quem de fato estava conosco e quem só estava com o que a gente podia oferecer. As pessoas não mudaram de repente. Elas sumiram devagar. Um convite desmarcado. Aqui, uma resposta atrasada ali. Um aniversário esquecido sem muito esforço. Quando a gente se dava conta, o grupo que antes fazia fila para sentar na nossa mesa, agora passava direto, fingindo pressa. E o pior, com aquele sorrisinho educado, que só quem já sentiu sabe o quanto fere. Até familiares foram desaparecendo. Alguns com silêncio, outros com conselhos disfarçados de preocupação. Mas teve um dia em especial, que ainda me arranha por dentro. Mesmo agora. Eu estava na cozinha com minha mãe, comentando sobre o cansaço do trabalho, sobre como as contas apertavam. Ela escutava em silêncio, até que, sem olhar para mim, disse com aquele tom de quem acha que está sendo sensata: "Filha, pensa bem. Você que está segurando tudo sozinha, ele parece meio perdido, né? Sei lá, homem que depende demais da mulher desse jeito. Para mim, já virou um fracassado." A frase veio como um corte, sem grito, sem drama, mas com uma precisão, que doeu mais que qualquer discussão. E o mais difícil foi isso: ouvir aquilo de alguém que sempre me ensinou a acreditar em mim. Porque se viesse de qualquer outro lugar, eu teria ignorado. Mas vindo da minha mãe, machucou de um jeito diferente. Machucou fundo. Eu terminei de prender o cabelo,
fingi que não ouvi e saí. Mas aquilo ficou, como um zumbido de fundo. E o pior é que, por um segundo, eu quase acreditei. Só que bastava chegar em casa e olhar para ele, pro jeito que ele arrumava a cozinha, que deixava meu café pronto, que se oferecia para me buscar mesmo sem saber para onde ir. Ele não estava parado. Ele estava tentando. Mandava currículo, ia a entrevistas, encarava filas para vagas que antes nunca imaginaria disputar. O cargo que ele perdeu era muito acima da média. Exigente, concorrido e por isso tão bem remunerado. E ele sabia que, para voltar ao mercado, teria que recomeçar por baixo. Mesmo assim, insistia. Além disso, ele tinha retomado um projeto antigo da faculdade, uma ideia de startup que sempre ficou engavetada por falta de tempo, e que agora, com as madrugadas livres e a cabeça inquieta, começava a ganhar forma de novo. Só que tudo isso, ninguém via. E quem não vê, julga. E é nessas horas que a vida testa a gente. Porque foi no silêncio de muitos que surgiram outros sons. Começou com a Juliana, uma das meninas da equipe, que sempre dava um jeito de sair no mesmo horário que eu, só pra fazer companhia no caminho. A gente falava besteira, reclamava da gerente, dividia uma coxinha quando dava. Tinha também o seu Alfredo, do mercadinho da esquina, que todo sábado me oferecia uma manga madura. Pra adoçar a alma, moça! Essas pessoas não sabiam da minha história inteira, mas sabiam da parte que importava, que eu estava ali tentando. E estavam ali também, como se dissessem: a gente vê você. E ver. Naquela fase, era tudo o que eu precisava. Foi aí que a ficha caiu. Às vezes, a vida tira tudo de cenário para você prestar atenção no essencial. E quando isso acontece, quem fica no palco com você, mesmo de pé no canto, é quem realmente importa. Bem, mas acho que já falei demais das dificuldades, né? Opa, desculpa. Dos aprendizados. Vamos falar agora de coisa boa? Porque foi ali, justamente quando tudo parecia mais parado, que algo dentro da gente começou a se mover de novo. E dessa vez, para um lado bonito. A gente estava tomando café da manhã. Eu estava de folga. Ele animado porque tinha uma reunião marcada com uma incubadora de startups. Ele falava sem parar. E eu ali, ouvindo, rindo por dentro, feliz por ver aquele brilho no olhar de novo. No meio de um gole de café, ele parou, me olhou e soltou: a gente podia casar, né? Quase engasguei. Olhei para ele com a sobrancelha arqueada, do tipo, como é que é? E ele completou simples como quem fala de trocar o filtro da água. Nada como aquele lá de antes, não. Algo nosso, no cartório mesmo. Para oficializar. Foi aí que me deu um estalo. Então bora. Só a gente. Se já é a gente que segura tudo, também pode ser só a gente para assinar. E foi isso. Simples assim. Marcamos no cartório. Os padrinhos? Juliana, minha colega da loja, confidente, cúmplice, e Gustavo, amigo novo do Lucas, gente boa de verdade. Assinamos, trocamos olhares longos e voltamos para casa como quem já sabia que aquele papel não mudava nada. Mas ao mesmo tempo, mudava tudo. Não teve vestido branco, mas teve cumplicidade. E isso, a gente sempre teve de sobra. Eu continuei trabalhando. Vitrine, cliente difícil, salto apertado. E ele começou a mudar. Uma noite, lavando louça, ele soltou: Helena, decidi. Não vou mais procurar emprego. Fiquei quieta. O barulho da água foi o que preencheu o silêncio por uns segundos. Até ele dizer: quero focar só na minha ideia. Na startup. Aquela do TCC. Era o mesmo projeto que ele tinha deixado para trás. Engavetado pela vida. Agora, com tempo e coragem, estava de volta. E junto com ele, voltou o Lucas inteiro. O que sonhava, planejava, criava. O homem por quem me apaixonei, de novo. Montou um canto de trabalho na sala. Post-its nas paredes, planilhas, anotações, reuniões virtuais que às vezes iam madrugada, adentro. Nem sempre eu entendia tudo, mas via o que importava. Ele estava vivo ali. Mesmo sem retorno financeiro, ele estava de volta para ele mesmo. Claro que minha mãe teve seus comentários. Você que banca tudo, ele em casa. E ainda diz que tá trabalhando.
Isso não entra na minha cabeça. Mas eu já não gastava energia explicando, porque ali, no meio daquele caos calmo, a gente estava construindo algo. E quem tá por dentro, sente. Meses depois, ele chegou com o mesmo olhar de quando me pediu em casamento. Só que dessa vez, com um envelope na mão. Amor, eles querem comprar. A proposta tá aqui. A gente se abraçou no meio da sala. Não gritou, não chorou. Mas foi como se o mundo inteiro tivesse parado por um segundo para nos ouvir respirar. A proposta era a resposta. Mas a vitória já morava com a gente fazia tempo. Bem, nossa vida já tinha melhorado muito. Mas mudou mesmo foi com aquele envelope que eu te contei. Lucas vendeu a startup por 15 milhões de dólares. 15 milhões. Ainda parece surreal dizer isso em voz alta. Aquele rascunho de ideia que nasceu nas madrugadas, entre prazos e dúvidas, virou uma das aquisições mais comentadas do setor. E naquele instante, tudo mudou. Compramos uma mansão digna de cinema, de frente para o mar, com janelas do chão ao teto, uma piscina de borda infinita, elevador panorâmico, academia completa, spa, cinema privativo, jardim vertical e um closet que parece loja de grife. A casa tem cheiro de conquista. A cada canto, que olho, vejo nosso esforço estampado nas paredes. E Lucas nunca mudou comigo. Pelo contrário, me trata como uma rainha. Ele diz que hoje tem condições de me dar o mundo, mas que o mundo dele começou quando eu disse que não ia embora. As viagens são do tipo que a gente só via em filme. Já estivemos nas Maldivas, em Paris, na Grécia, em Tóquio, hotéis 5 estrelas, jantares assinados por chefes estrelados, joias escolhidas por consultores particulares. Ele diz que se é para viver, que seja do melhor. E eu deixo, porque depois de tudo que a gente passou, saborear o agora virou nossa prioridade. A primeira gravidez chegou num dia comum. Eu acordei diferente. Senti algo no corpo, um instinto, uma intuição. Fiz o teste sem contar nada. E quando vi as 2 linhas, meu mundo girou. Preparei uma surpresa. Comprei um bode de bebê bordado com a frase "Pronto para nossa maior startup?" E coloquei numa caixa com fitas douradas. Deixei no escritório, em cima da mesa onde ele costumava trabalhar. Quando ele chegou, abriu a caixa e congelou. Ficou em pé, imóvel. Abaixou a cabeça devagar, segurando o bode como se fosse feito de cristal. Sentou. Me olhou com os olhos marejados e disse tremendo: "Você tem certeza?" Eu balancei a cabeça sorrindo. Ele riu, chorou e me abraçou como quem precisa segurar o mundo inteiro de uma vez só. Eu tô com medo, mas eu tô pronto. Naquela noite, ele não dormiu. Me cobriu, ficou acariciando minha barriga como se já tivesse alguém ali e disse: "Você me deu tudo. Agora é minha vez." Os meses seguintes foram de encantamento. Ele estudava cada fase da gestação, pesquisava artigos, decorava nomes de médicos, organizava o enxoval como se fosse um evento corporativo. Toda noite passava a mão na minha barriga e falava com o bebê. Dizia que ele tinha sorte de ter uma mãe tão forte. Na véspera do parto, Lucas estava impossível. Conferia a mala da maternidade a cada 5 minutos, interfonava para a portaria, perguntando se o motorista estava de plantão, revia os papéis do plano de saúde, perguntava à obstetra pela 1000ª vez se ia dar tempo de chegar. Quando a bolsa estourou, ele gelou. "É agora?" Eu ri. "É agora." Na maternidade, ele andava para lá e para cá como se fosse explodir. Falava com todos, agradecia à enfermeira, tentava controlar o nervosismo. Na hora H, quando ouviu o "choro", ele desabou. Foi o primeiro a segurar nosso filho. Olhou para mim com um orgulho que não cabia no peito e sussurrou: "Eu nunca pensei que fosse ser tão feliz." 2 anos depois, veio o segundo. Eu descobri pela manhã, num exame de rotina. Esperei o jantar, preparei um envelope com o ultrassom. Ele abriu, ficou sério por 2 segundos e depois riu alto. "Você tá brincando." Eu mostrei o exame. Ele me abraçou e disse: "Agora ninguém segura esse time." A segunda gravidez foi mais leve, com mais segurança, mais calma.
Mas o amor dele? Dobrado. Dormia com a mão na minha barriga, levava café na cama, organizava playlists pro parto. E no grande dia, ele estava ainda mais nervoso do que no primeiro. Mas quando o bebê nasceu e ele o segurou nos braços, sussurrou: "Agora sim, nossa família tá completa. Hoje, nossa rotina tem cheiro de felicidade. Acordamos com os meninos pulando na cama, tomamos café com vista pro mar, escolhemos o destino das próximas férias com mapas abertos e rindo de possibilidades. Mas às vezes, entre uma viagem e outra, eu paro e penso em tudo que vivemos. Nos que sumiram, nos que duvidaram, nos que disseram que ele era um fracassado e que eu merecia mais. Mas de tudo, o que mais doeu foi ouvir isso da minha mãe. Eu sei, talvez fosse preocupação, talvez medo, mas doeu. Doeu porque vinha de quem me viu crescer. E ainda assim duvidou. Não sei explicar, só sei sentir. Mas hoje, olhando meus filhos correndo pela casa, meu marido me esperando com um sorriso e a vida que construímos, eu só consigo pensar: ainda bem que eu fiquei. Ainda bem que eu acreditei. A gente venceu. Não só financeiramente. Venceu como casal, como família, como história. Venceu porque nunca duvidamos um do outro. E toda vez que Lucas me olha, com aquele brilho que nunca apagou, eu penso: foi por isso que eu não fui embora. Valeu. Cada lágrima, cada escolha, cada silêncio, cada não. Porque o que a gente tem é tudo. E foi merecido. Quantas pessoas você conhece que teriam ficado, mesmo quando tudo desmoronou? Conta pra gente aqui nos comentários. Diga seu nome e a cidade de onde nos assiste. Nem todo mundo teria ficado. Nem todo mundo teria sustentado uma casa, um amor, um homem quebrado. Só com fé e presença. Mas Helena ficou. Sem pedir garantias. Sem plano B. Ela acreditou no que os outros chamaram de loucura. Apostou onde os outros duvidaram. E venceu. Sem fazer barulho, mas deixando história. Hoje, ela vive o que muita gente sonha. Mas o que ela construiu, ninguém compra. Porque não veio do luxo. Veio da coragem. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal Janelas da Vida, onde histórias reais se tornam inspiração.